para gravar. Tá Eu estava ótimo. esperando aparecer na tela os. Tá certo. Não apareceu. Eu botei agora. Tá certo, meu amigo. Então, aí são os créditos que nós temos que colocar, porque nós usamos textos que são de editoras. No nosso caso aqui é o Evangelho, que é da FEB, e a gente sempre coloca que isso é uma exigência legal, né? Agremiação Espírita Isabel, a EI, Quinta Noite, Evangelho. Quem vai gostar desse tema é o Marcelo, né, Marcelo? Caridade para com os criminosos. Vanderlei Coutinho, 22 de abril de 2021. Né, Marcelo? Lembrei muito de você quando escolhi esse Sempre tema. lembro do Cláudio Nogueira. É, isso mesmo. Muito bom, né? Tá certo. Então, é Kardec Alain, é o livro, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilhom Ribeiro, da terceira edição francesa, revista, corrigida e modificada pelo autor em 1866, 120ª edição, Rio de Janeiro, FEB, outubro de 2002, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, caridade para com os criminosos, item 14. Tá? É isso aí. O texto nós vamos ler. Eu vou fazer uma leitura completa, depois a gente volta e trabalha o texto. Então, está no capítulo 11, item 14. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são, de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza, e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? É uma pergunta, né? Deixa eu voltar aqui. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe diteis. Não, não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. Estão próximos os tempos, repito-o, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas ditosas.
Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamentos. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso, é um miserável, deve-se expurgar da sua presença à terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe infligem. Não, não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia. Considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade. Estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele. Assistir-lhe o espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento, se orardes com fé. É tanto o vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Isabel de França, Havre, 1862. Veja só. Quem assina essa mensagem é Isabel de França. É uma mensagem que pede caridade para os criminosos, para os que ferem, para os que criam sofrimentos dos outros. A Isabel de França, ela era a irmã mais nova do Luís XVI, que na época da Revolução Francesa foi decapitado. E ela também foi decapitada lá na Praça da Revolução. Então a gente vê que é uma pessoa que passou por uma experiência muito difícil, ser decapitada. E, no entanto, ela está aqui pedindo que não julguemos os outros, né? Os criminosos, as pessoas que fazem o mal, né? Porque, em verdade, ninguém tem o direito de tirar a vida do próximo. No entanto, essa mulher que sofreu essa experiência está dizendo essas palavras que são as palavras do Evangelho de Jesus. Isso é interessante, porque a gente, às vezes, encontra espíritos que estão numa condição de revolta e de desejo de vingança há séculos por aqueles que o perseguiram, que o mataram, que destruíram. No entanto, nós estamos vendo aqui uma mulher, era relativamente jovem, acho que ela desencarnou com uns 30 anos de idade, faltando uns poucos dias para o seu aniversário, ela chega, ou alguns dias depois, coisa assim. Então, ela está aqui numa posição de um espírito que se libertou, que não guardou rancor, né? Não ficou presa às ações que os outros fizeram. Isso é importante, né? E, às vezes, por coisas muito menores, nós ficamos presos a posturas infelizes dos outros. Mas vamos ler aqui. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo.
completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados, do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. É interessante, né? E sempre que nós condenamos alguém, nós condenamos pelo sentimento de justiça que nós temos, principalmente quando o que eles fazem nos atinge. Então, esse senso de justiça que nós temos é que serve de base, equivocadamente, para que nós fiquemos não querendo dar o perdão a essas pessoas. E esse sentimento de justiça, ele está dentro de nós, faz parte de nós, faz parte da nossa consciência, da nossa essência. Mas ele não existe para que nós condenemos os outros. Esse sentimento, ele existe de justiça para que nós não sejamos injustos com os outros. A ideia é essa. Deus não coloca dentro de nós esse senso de justiça para que nós cobremos dos outros, para que nós julguemos os outros. Não, não é para isso. É para que nós analisemos os nossos atos e verifiquemos se eles estão de acordo com esse senso de justiça que nós temos dentro de nós. É um guia para nós caminharmos com segurança. No entanto, é muito comum nós utilizarmos esse sentimento de justiça para identificar nos outros as suas falhas, os seus erros. E muitas vezes para justificar o nosso não perdão. Isso é um desvio muito grande da ideia. E dificilmente nós usamos esse senso de justiça para analisar, para refletir sobre as nossas atitudes. Geralmente queremos justificá-las e sempre damos um jeito de justificá-las. E ela diz aqui uma coisa muito interessante, né? Primeiro, que é essa verdadeira caridade. Então, a verdadeira caridade, ela está nisso aqui. E ela diz que é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo, essa verdadeira caridade. Porque às vezes nós somos capazes de doar uma roupa, somos capazes de doar dinheiro, doar comida, fazer várias coisas, mas às vezes não somos capazes de perdoar. E essa é que é a verdadeira caridade. Não que a outra não seja, mas se nós fazemos a outra e não fazemos essa que é essencial, nós estamos perdendo uma oportunidade muito grande de crescer espiritualmente. E ela diz em seguida, né? Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem. Veja que o perdão que Deus dá está vinculado ao perdão e à misericórdia. Mas o perdão que Deus concede não é um perdão que libera, que limpa todos os equívocos, todos os erros. Não é assim. É um perdão cheio de misericórdia, que significa, ele diz, se as pessoas se arrependerem. Mas não basta, a gente sabe que não basta o arrependimento. Deus nos dá... É preciso que nós
tomemos essa primeira iniciativa, que é o arrependimento, reconhecer. Porque quando a gente se arrepende, é porque nós reconhecemos o erro. E nós reconhecemos o erro quando colocamos esse sentimento de justiça, que é tão claro, que é tão objetivo em relação aos outros, para analisar os nossos atos. Então, nós nos arrependemos quando passamos a utilizar bem esse sentimento de justiça. Veja que lá no Livro dos Espíritos, ele dá um conceito de justiça. Justiça é respeitar cada um o direito do próximo. Então, isso é importante para a gente. Então, Deus aguarda, quer dizer, está sempre aberto para usar de misericórdia conosco e perdoar. Como? Nós nos arrependemos e Deus nos dá a oportunidade de reparar os erros. Lógico que nesse estado de desarmonia com a justiça interna dentro de nós, porque o julgamento não é propriamente do lado de fora, é dentro de nós. A consciência desperta, ela mostra, ela incomoda. E aí a gente lembra na reunião de sábado, aquele senhor, no estudo do livro Libertação, aquele senhor que se lamenta com aquele espírito elevadíssimo, que é a Matilde, dizendo que ele estava muito mal, porque ele matou 2 pessoas, como é que ele poderia se reabilitar? E ele sofria muito, porque aquilo o incomodou, depois que ele matou, o incomodou profundamente durante a vida. Ele já não suportava mais aquilo. O que ele fez? Ele esperava que quando ele desencarnasse, os 2 que ele tinha matado viessem persegui-lo, para que ele sofresse, que ele sentisse aquelas coisas todas. Quando ele desencarnou, os 2 que ele matou já tinham perdoado ele, já tinham ido embora, não estavam nem aí, liberaram-se. Enquanto ele continuava sofrendo, mas não tinha ninguém acusando ele, era a própria consciência acusando. Então, é importante, nós não precisamos julgar ninguém, condenar ninguém, perseguir ninguém porque fez o mal. A pessoa que faz o mal vai encontrar dentro de si os tormentos que vão permanecer enquanto a pessoa não puder fazer alguma coisa que repare aquela ação infeliz. Então, ela diz aqui, né? Como também a vós, olha só, que são filhos de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem. Como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Ou seja, nós não podemos dizer que nós, mesmo agora com todo o conhecimento que temos, que nós não temos nenhuma falta, não cometemos nenhuma falta contra a lei de Deus. Veja só. Agora, a lei de Deus, dentro de nós, ela não vai funcionar como alguém vigilante de lado de fora, vigiando os nossos passos. Não somos nós mesmos. E o objetivo qual é? É nos aprumar. Quer dizer, quanto mais esclarecido o espírito é, mais ele percebe não só as infrações à lei de Deus, como também as ações de acordo com a lei de Deus. E ela diz mais adiante, né? Quer dizer, ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza, e que o mundo nem sequer como faltas leves considera. Então, às vezes, a gente pensa que não tem falta, porque a gente não
não criou sensibilidade para perceber aquilo. Mas é o processo, né, de desenvolvimento espiritual que é muito importante. Ele diz: considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração. Pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como o conheceis. E muito menos se lhe será pedido do que a vós. Ou seja, quem conhece mais, né, tem possibilidade de escolher melhor. Quem não sabe, tem menos possibilidade de escolher. Então, aquele que sabe mais é mais livre. Pode escolher, sabe, tem consciência. E por isso tem responsabilidade maior pelo que faz. E é importante isso, né? Esse livro, esse título aqui, Caridade para com os Criminosos, Marcelo até colocou aí, é a mensagem que sensibilizou o Cláudio Nogueira, que tinha cometido, embora não soubesse que era a filha dele, ele cometeu um estupro da filha, sem que ela soubesse que era ele. E depois ele pensou até em se matar, né? Você vê como a consciência acusa a pessoa de tal forma que ela quer fugir daquele tormento em que ela se encontra. E pensa até em se matar, como se o suicídio pudesse apagar aquele tormento em que ela se encontra. Vai aumentar o tormento. Porque se ele cometer um erro antes, o suicídio é um erro também muito grave perante as leis de Deus. Vai agravar o sofrimento que ele vai sentir dentro dele. Então, isso é importante. E quando a gente vê a pessoa, quando está nesse tormento, ela precisa que as pessoas orem muito por ela, para envolvê-las com vibrações mais elevadas. Mas, normalmente, quando se torna uma coisa pública, de conhecimento geral, as pessoas vibram contra. E esses pensamentos, nós que somos espíritas, conhecemos como o pensamento chega até a pessoa. E isso atormenta mais a pessoa, faz a pessoa ficar mais desequilibrada ainda. E nós acabamos contribuindo para isso. E talvez essa, e com certeza essa, é uma das ações de pensamento que são crimes aos olhos de Deus e que nós nem levamos em consideração. Vibrar contra a pessoa, né? Querer que ela morra, querer que ela sofra igual. Ah, bem feito, sofreu assim, tinha que fazer isso. Então a gente faz isso. Isso não nos cabe, né? Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos. Porquanto o juízo que proferirdes, ainda mais severamente vos será aplicado. E precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Olha só, ela não está falando para materialistas, está falando para espiritualistas, pessoas que abrem esse livro aqui, com algumas exceções, como o caso do Cláudio Nogueira. Então, quando ele leu essa mensagem, quando ele abriu, olhou lá, ele não abriu ao caso, ele olhou o índice e viu caridade para com os criminosos, ele abriu na página e foi ler. E ele que se sentia o criminoso, ele sempre pedia a Deus que ele morresse e a filha sobrevivesse, de tão desesperado que ele se encontrava. E ele leu essa mensagem, e essa mensagem transformou a vida dele. Era um homem assim voltado só para as sensações físicas. Era um chefe de família, como qualquer um, né? Uma vida normal, vamos dizer assim. No entanto, tinha uma vida desregrada, mas tranquila.
Então, essa vida, esses valores que ele levava, a que ele servia, foram valores que acabaram destruindo a vida dele, com aquele ato infeliz que teve com a filha adotiva, né? Quer dizer, era a filha dele mesmo. Ele não sabia. Então, nessa hora, quer dizer, aquela aparente normalidade levou-o para uma situação muito grave, em que nessa hora ele queria desaparecer, queria morrer, queria fazer tudo. Mas quando ele abre esse livro e lê essa mensagem, ele fica assim que há esperança para ele. E a partir dali é impressionante a transformação desse homem. Era um homem fútil, vazio, interessado nas coisas apenas da sensação física. A partir da leitura dessa mensagem, a vida dele se transformou. Convém ler esse livro, porque é um dos exemplos, né, de transformação muito grande que ele realiza. Então ele diz para que nós precisamos ter indulgência com os outros para não julgarmos nenhum juízo, colocar nenhum juízo recriminando, acusando, condenando o que os outros fazem, porque nós fazemos outros. O que não quer dizer que nós devemos nos acomodar com esses. Nós temos que ir burilando, lutando para vencer. Se identificarmos algum sentimento inferior em nós, nós temos que trabalhar isso para não nos entregarmos a ele. É uma necessidade nossa. Aí ela continua. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis, que você dá a esmola e diz umas palavras para a pessoa. Ela diz que essa não é a verdadeira caridade. Ela não está dizendo que a pessoa não deva fazer isso. Ela está ressaltando para nós que o conceito de caridade é muito mais profundo do que um ato simples de dar umas moedas ou alguma coisa e dizer algumas palavras ali. Não é apenas isso que Deus exige de vós. Veja, que Deus não está pedindo a nós, ele exige. Como é que ele exige? Ele exige através... A vontade de Deus se expressa naquilo que nós chamamos lei de Deus. E a lei de Deus, as leis divinas, estão na nossa consciência, estão dentro de nós, elas fazem parte de nós, da nossa essência. Né? Não é apenas isso que Deus exige. Mas por que Deus exige isso? Deus exige que nós tenhamos um sentimento, uma caridade mais sublime, para que a nossa alma se harmonize mais profundamente com a sua lei, ou seja, com a sua vontade, ou seja, com Deus. Nós não podemos ter a pretensão de nos integrarmos com Deus sem que nós estejamos vivendo essa caridade sublime que ela está recomendando aqui. Enquanto nós estivermos condenando as pessoas pelos seus erros, e muitas vezes essa condenação é baseada em fatos, é verdadeira. Enquanto fazemos isso, nós não podemos estar em harmonia com Deus. Por quê? Essa não é uma atribuição nossa. A atribuição de julgar o outro
é de Deus. Deus é que vai estabelecer, porque Deus, quando julga, ele julga para corrigir. E quando nós julgamos para condenar, como se nós fôssemos incapazes de fazer o que as pessoas estão fazendo. Mas nós não nos lembramos do que fizemos no passado, né? Não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Ter benevolência. Lógico que os pais, com relação aos filhos, precisarão ter momentos em que vão ser não ríspidos, mas vão ser enérgicos. Porque no trabalho de educação, muitas vezes, você precisa ser enérgico. Você precisa acordar a pessoa. Da mesma forma como nós somos enérgicos para que eles se dirijam às escolas para se melhorarem o conhecimento e terem um futuro, nós temos, às vezes, que chamar a atenção, sermos enérgicos, quando eles seguem um caminho que não é o caminho que nós percebemos pela experiência e pelos conhecimentos, o caminho justo. Então, a benevolência, isso pode ser feito com amor, mas com energia. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. Então, às vezes, há pessoas que não precisam de esmola. Os nossos filhos, por exemplo, não precisam de esmola. Eles têm muito mais do que isso. Mas a gente pode ter uma palavra dentro das possibilidades, né, de consolo, de encorajamento, de amor. Então, ela diz que, podeis ainda exercitar essa virtude sublime. Quer dizer, ela convida a todos nós para exercitar essa virtude, porque ela não vai desenvolver naturalmente, a não ser que a pessoa já tenha feito a construção dessa virtude em vidas pregressas. Aquilo é natural. Mas para quem não é natural, quem ainda não conseguiu, a gente vê quando surge uma notícia, alguma coisa qualquer, não digo, a gente sabe de alguma coisa, não só pela mídia, pelo jornal, televisão, o que for, rádio, quando a gente sabe de alguma coisa assim na nossa vida comum que ninguém mais está sabendo, e quando é uma coisa errada, a gente tem um impulso, estou dizendo assim por mim, o primeiro impulso que vem é o impulso de condenar a pessoa. Isso é um absurdo, né? E é mesmo um absurdo. Mas isso não nos cabe. A pessoa que faz umas coisas bárbaras, elas estão precisando de oração, pensamentos elevados. E isso serve de exercício para nós. E isso é importante. A gente recorda aqui, a gente já falou disso, né? Nesse mesmo livro, Sexo e Destino, tem um momento, quer dizer, André Luiz está com
um espírito em trabalho aqui na Terra, companheiro dele. Ele está atendendo a filha dele que vai desencarnar. Eles estão acompanhando. O marido da filha dele, por sua vez, tem um caso com uma jovem que é filha desse Cláudio Nogueira. E ela está lá como se fosse uma enfermeira, mas não é enfermeira, uma acompanhante da mulher dele, da filha desse filho. E o pai dela, desencarnado, vê o marido dela, o seu genro, se aproximando e beijando a menina. E a mulher dele está deitada lá no leito, aguardando mais uns dias para desencarnar. Aquilo revolta de tal jeito, e ele é um espírito que está em tarefa, junto com André Luiz. Ele fica tão revoltado que ele parte para cima dele e agride vibratoriamente, como se fosse uma agressão física, só que não é física. E ele sente o baque daquela vibração pesada. Em seguida, chega o orientador de André Luiz e do outro, esse que agrediu. E ele está fora de si, o espírito que estava ali em tarefa. O André Luiz diz, esse espírito que é o Félix, ele chega e diz, o fulano ele está doente, ele precisa da nossa ajuda. Ele está lá se abraçando com a menina. Aí quando ele fala isso, se aproxima dele, ele muda de vibração e a moça também, eles se afastam. Ou seja, a agressão que o pai da mulher que estava morrendo piorou o quadro dele, continuou a fazer coisas ruins. Quando o Félix chegou e o envolveu com compreensão, com amor e com vibrações elevadas, dizendo que ele estava doente mesmo fisicamente, problemas cardíacos, ele saiu daquela faixa de vibração. Ou seja, quando a gente vibra contra a pessoa, a gente faz a pessoa piorar. Então, existem momentos, às vezes, dentro de casa, uma discussão não resolve nada. A discussão com vibrações pesadas não resolve, só serve para desabafo. E desabafo não resolve. Às vezes, o silêncio e a pessoa vibrar a favor de alguma coisa é mais produtivo. É um exercício, né? Existem pessoas que exigem, no convívio, exigem muita paciência, muita compreensão, exigem muito. Mas exigem porque elas são necessitadas. Então, aquele que tem mais compreensão, que tem mais conhecimento, esse é que deve levar uma atitude melhor, uma atitude diferente. E ela continua aqui. A gente começa a ver que todos os textos têm uma interligação. Vamos ver esse parágrafo aqui. Estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e segurança, e conduzirá as almas às moradas ditosas. Ele está dizendo que isso vai ocorrer. E diz que estão próximos os tempos. Os tempos são chegados, em que a Terra vai se transformar em um planeta de regeneração, que a gente vem estudando tanto na Gênese. Nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo. O que ela está dizendo? Como é que vai reinar a grande fraternidade?
vai acontecer alguma coisa, a temperatura vai mudar e isso vai fazer a pessoa ser fraterna? Vai ter um sol diferente, vai ter uma energia diferente que vai acontecer e as pessoas vão mudar? Não. A fraternidade vai existir quando as pessoas obedecerem à lei do Cristo, a lei de amor, não tiverem tolerância, não quiserem se vingar. Sabe que o outro errou, mas quem não errou? Quem não falha? Quem não comete erros? Então a gente tem que aprender a relevar os erros alheios, o que não significa incentivar, significa compreender. E, na medida do possível, fazer a pessoa refletir, né? Então vai viver a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo. Lei que será freio e esperança. Freio por quê? Porque para quem não está habituado a compreender, é freando mesmo. A gente começa a lutar para frear o nosso ímpeto, o nosso temperamento. O meu temperamento faz explodir, eu calo a boca, né? Aquilo que o Chico falou, né, da água, né? Botar água na boca para não falar, né? É uma orientação que ele dá. Mas às vezes tem gente que quando bota água na boca está tão quente que o bicho faz igual um esguicho, né? Não aguenta segurar. Mas é a orientação. A gente diz assim, esfria a cabeça. Não age com a cabeça quente. Esfria a cabeça. Que nessas horas de desequilíbrio, nós aumentamos o nosso desequilíbrio porque entramos em sintonia com todas as pessoas violentas, os pensamentos de violência, de agressividade. Lei que será freio e esperança. Esperança, porque a melhor coisa que tem é viver no clima de fraternidade. Poxa, então o mundo de regeneração vai ser um mundo muito feliz. Muito feliz. Não é um mundo feliz na classificação, mas para nós vai ser um verdadeiro paraíso, se nós merecermos estar lá, né? Será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas. Ou seja, nessas condições, nós estaremos nos preparando para ir para mundos verdadeiramente felizes. Poxa, o mundo de regeneração já está bom demais. Eu lembro quando a gente estava lá em Brasília, teve um período que estava muito frio, né, Vera? Um frio de lascar. E tinha umas pessoas que ficavam ali na rodoviária, ali de Brasília, rodoviária interna, né? E era dezembro. E era dezembro. Rodoviária não é urbana mesmo, não era entre os estados, não. E a Vera teve a ideia de juntar os jovens e fazer um chocolate quente, um sanduíche. E fomos lá para a rodoviária. Eu não me esqueço de um velhinho lá, quando botou o chocolate quente na frente dele, o sanduíchezinho, ele tomava o chocolate quente e falava assim, isso tá bom demais. Isso tá bom demais. Só falava, ele dava um gole e falava isso. Eu nunca mais esqueci. Quer dizer, ele estava numa situação muito precária. Aquilo ali já estava bom demais, era a felicidade suprema. Imagina, quer dizer, eu fico lembrando, né? Se a gente ficar nesse mundo de regeneração, a gente vai poder dizer, isso está bom demais. Você nem pensa ainda em mundos ditosos, felizes, né? Já está bom demais.
Então ela diz: amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Olha, isso aqui serve para todo tipo de preconceito, né? Você não pode desprezar ninguém, nem de outro país, de outra cor da pele, de outra religião, de outra visão de vida. Você não precisa nem concordar com o que a pessoa diz, com o que a pessoa elege como diretriz da sua vida. Não podemos desprezar ninguém, né? A ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, aqui está falando dos criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Olha só, esses criminosos que existem, eles servem de ensinamento para nós. Como é que nós devemos encará-los, vê-los? Eles são pessoas que erraram, que erram, que continuam errando, sei lá, mas são pessoas necessitadas. Aí eu me lembro da dona Ivone Pereira, ela fazendo relato de que muitos espíritos inferiores que atuam nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, gerando problemas gravíssimos, provocando acidentes, criando situações, brigas e tudo mais. Você vê aquela situação? Que são espíritos que a cidade deve alguma coisa a eles, no sentido de que foram desprezados, os recursos que poderiam ir para eles em termos de educação, de habitação, de tudo, não foram conduzidos, e isso reverte para um desequilíbrio da pessoa, quando a sociedade deveria cooperar para que eles crescessem. Você vê que a nossa sociedade só começou a pensar em fazer alguma coisa com as comunidades muito carentes quando começou a sentir o peso dos assaltos, dos roubos, dos trombadinhas, daquelas coisas todas. Não, tem que fazer alguma coisa. Vamos levar a escola, vamos levar uma quadra de esporte, vamos fazer um trabalho social dessa forma, de outra. Quer dizer, essa é uma tarefa importante. São relegados a um plano inferior. Eram desprezados. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos para que vos sirvam de ensinamentos. É interessante. De um lado, a gente observa que esses criminosos trazem ensinamentos para nós. E criminosos não são só os que vivem nas comunidades. A gente vê que há criminosos que vivem nos condomínios de luxo, né? Terríveis, difíceis. E a gente observa pessoas nas comunidades que vivem em condições muito precárias, que também nos dão ensinamentos de vida. E a gente lembra lá no Boa Nova, uma senhora que falou assim: eu sou feliz. Dona Dulce, né? Eu sou feliz, sou uma mulher feliz. Eu chego no meu barraquinho, estendo o jornal no chão e agradeço a Deus aquele cantinho que eu tenho. Olha só, é uma... E a gente vai ver muita gente reclamando em condições de vida muito melhores do que ela. E ela dá uma lição para a gente. Então a gente recebe lição de todo mundo, de todo lado. De pessoas boas, ricas, de pessoas boas, pobres, de pessoas que estão doentes, que são pacientes, de pessoas daquelas que são impacientes, que dão lições para a gente, porque a gente tem que aprender a lidar com elas, a ter paciência, né? Em breve, olha só essa frase, esse trechinho.
Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Então, a gente tem que aproveitar esses nossos instrutores que cometem crimes para orar por eles, para desenvolver em nós essa capacidade de solidariedade, de fraternidade, de piedade, do que for, em relação a eles. Já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Ou seja, as oportunidades são dadas para esses espíritos para que eles se reajustem com a lei de Deus. Mas eles podem ter experiências as mais diversas, em todas as classes sociais, com orientações e muitos rejeitam. Então, passado um tempo em que essas experiências foram dadas, essas oportunidades, e a pessoa não se transforma, não quer, é contra mesmo, então elas serão retiradas. Essa é a ideia. Quer dizer, a retirada delas não é vista como um castigo, mas como uma adequação de uma nova escola em que eles poderão ter um aproveitamento melhor. Que está ligado com o trabalho que a gente está fazendo, fez, que terminou, né, da Gênese. Deveis, àqueles de quem falo, o socorro das vossas preces. E voltando a Dona Ivone, ela lia o jornal e anotava o nome dos criminosos que tinham sido mortos pela polícia, nas ações policiais. E orava por eles. Permanentemente ela orava por eles. Tinha uma lista de criminosos que foram mortos pela polícia. E ela relatou um fato muito interessante. Uma vez ela estava passando por uma situação difícil, sendo atormentada por algumas pessoas, e alguns desses espíritos se aproximaram dela e falaram: olha, se ela quiser, a gente dá um jeito nele. Olha só que coisa, é a forma de gratidão deles, né? A gente vai lá e dá um jeito nele. Falou: não, não é para isso, não. A gente tem que orar pelas pessoas. Você vê como existe dentro da pessoa, a pessoa reconhece o benefício de que foi objeto pela prece. Posso falar uma coisa? Pode. Estou pedindo licença, Vanderlei, que eu me lembrei que uma vez na nossa reunião mediúnica, um espírito se manifestou, né? Ele era dali daquela região do Jacarezinho, bandido, né? E como a gente orava assim, pelos bandidos, tudo, ele fazia o seguinte: ele disse que ele ficava na porta do Boa Nova, ele desencarnado, né? Ele ficava na porta do Boa Nova para não deixar os outros, né, desencarnados, perturbados entrarem. Mas aí a gente pergunta: mas por que você não entra, né? Ele falou assim: porque eu não sou digno de entrar lá. Uma coisa interessante, né? Ele ficava lá cuidando, porque ele reconhecia que a gente orava, pedia por eles, né? Então, aí você vê, a gente olha, às vezes, uma construção muito singela, mas a gente não tem noção do desdobramento disso em termos espirituais. Isso não só o Boa Nova, o prédio da agremiação ali que atende aquela região toda, né? Então, onde se levanta, onde se acende uma luz, essa luz vai beneficiar no mundo espiritual a região onde se encontra. Isso é muito importante. Então, ela continua. Deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Ora, para quem está perdido na revolta, no desejo de vingança, o dinheiro não resolve. O que resolve
é a compreensão da situação em que ele está. E a gente está vendo aqui uma pessoa que foi decapitada, que naturalmente compreendeu, perdoou aqueles que agiram dessa forma com ela. E nós sabemos, né, que da Revolução Francesa, muitos espíritos ligados à Revolução Francesa estão no Brasil e muitos participando no movimento espírita. Então a gente vê, tem muita gente que está no movimento espírita, mas que tem grandes necessidades pela participação, às vezes, violenta nesses períodos, né? Se a gente pegar aquele livro Eu Sou Camilo Desmoulins, nós vamos ver casos de identificação, por exemplo, do Robespierre, aqui no Brasil, em condições lamentáveis, né? Não fisicamente lamentável, espiritualmente lamentável, se aproximando do movimento do espiritismo, mas sem que a gente saiba o desdobramento disso, né? E aí vai. Não vos cabe dizer de um criminoso o que a gente não deve fazer. Ó. É um miserável. Deve-se expurgar da sua presença a terra. Muito branda é, para um ser de tal espécie, a morte que lhe infligem. Olha só. Às vezes, quando a gente estuda esse período de transição da Terra, normalmente a gente, mesmo sem declarar abertamente, a gente às vezes fica numa posição que a gente acha que a gente está num mundo de regeneração. E que os outros, aqueles bárbaros que eles fazem isso, fazem aquilo, vão ser mandados embora porque eles não merecem. Mas olha, a gente não sabe se nós somos verdadeiramente fortes para viver num ambiente em que não existe orientação, em que existe muita viciação, se nós não somos capazes de resistir a agir de forma semelhante. Nós não sabemos. Nós não passamos por isso, né? Então, a gente não pode condenar essas pessoas, falar sobre essas pessoas, como se nós fôssemos incapazes de agir dessa forma. Nós não sabemos. Então, e nem isso é exigido de nós. O que Deus exige de nós, ele exige, é o quê? É a verdadeira caridade, que ela coloca aqui como oração por eles, envolvê-los, porque nós também precisamos de oração, de amparo, nos momentos difíceis e graves da nossa vida. É um miserável, deve se expurgar da sua presença à terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe infligem. Não, não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Ele viu um ladrão do lado dele. E pediu, o Dimas, né? Que pediu ajuda a ele. E ele, naquele momento supremo, ele estava ainda despertando as almas, aquela alma para uma renovação. Veja só que coisa. E naquele momento ele lançava uma mensagem para nós e que ele não condenava aqueles homens que o condenaram injustamente. Ele pedia para perdoar. Eles não tinham noção do que estavam fazendo. É verdade. Que diria ele, Jesus, se visse junto de si um desses desgraçados?
Ele viu. Lamentá-lo-ia. Considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade. Estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir-lhe o espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento, se orardes com fé. É tanto o vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Olha só, ela fez um programa de trabalho que não exige um tostão. Não tem custo. Exige apenas um sentimento de verdadeira caridade, de oração por eles, que nós podemos fazer. E quem fala isso serve de exemplo e de estímulo para qualquer espírito que se sinta injustiçado, que sofreu muito na mão dos outros, para compreender que o melhor caminho a seguir é o que Jesus ensinou e que ela está confirmando aqui, para que a pessoa se liberte. Porque a pessoa que sofreu o mal, sofreu a injustiça dos outros, não merece continuar sofrendo. Tanto é que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Agora, se a pessoa está aflita porque sofreu, é uma coisa. Agora, se ela quer continuar aflita e se tornar igual àquele que o fez sofrer, esse não vai ser bem-aventurado. Vai estar buscando um alimento estragado. Enquanto Jesus está oferecendo para nós um alimento para a alma, que sustenta a alma. Tá bom? Então, é uma mensagem muito boa. E eu gostei de ver que essa mulher era uma mulher que nasceu no Palácio de Versalhes. Rica, poderosa. Viveu, né? Hã? Viveu. E viveu lá. Que depois foi decapitada na Revolução Francesa. Mas conseguiu sair desse quadro livre, liberta. Enquanto, com certeza, muitos dos seus algozes podem estar ainda em condições muito difíceis, se não seguiram o mesmo caminho dela. Então é a nossa mensagem de hoje, né? É uma mensagem que abriu o espaço, a vida, abriu uma porta para o Cláudio Nogueira, que modificou aquele espírito profundamente. Quer dizer, não é a mensagem que modificou. A mensagem fez com que ele acordasse para a realidade da vida. E ele fez o trabalho de buscar se alimentar nessa fonte mais pura.